Vamos falar hoje sobre fases da licitação. Nós vimos já que licitação ela é um procedimento, ou seja, é uma sequência ordenada de atos. Vários atos são praticados em sequência, numa sequência lógica, visando um ato final, que lá a homologação da licitação e a assinatura do contrato com o vencedor. Beleza? Então, licitação, um procedimento administrativo, uma sequência lógica de atos que visam a um ato final, o ato lá de homologação, o ato de adjudicação e, por fim, a assinatura do contrato com o vencedor da licitação. Então, esse procedimento, ele possui diversas fases. Tá? Então, nós vamos estudar agora quais são as fases da licitação. Então, trouxe aqui um esqueminha para vocês, já para ficar mais visual, não é? Para vocês poderem enxergar bem isso daí, quais são as fases da licitação. Inicialmente, eu gostaria de destacar que a licitação ela possui uma fase interna e uma fase externa. A fase interna são esses quadradinhos azuis aqui. A fase interna, ela se caracteriza por se desenrolar no interior da administração. Tá? Então, é como se fosse uma fase preparatória em que a administração ela elabora o edital, ela faz ali o seu planejamento interno antes de tornar aquele procedimento, aquela licitação pública, né, pública para os interessados que queiram participar da licitação e apresentar as suas propostas. A licitação ela se torna pública a partir aqui do quadradinho laranja, né, que caracteriza o início da fase externa da habilitação. Então, na fase interna, nós temos aqui um ato de abertura do processo administrativo, depois a administração ela faz uma estimativa de preços, né, na abertura é dito o que ela vai querer comprar, o que ela vai querer contratar, a administração ela faz uma pesquisa, uma estimativa de preços, depois ela elabora o edital que é aquele documento que traz as regras da licitação, o objeto que vai ser contratado, enfim, o edital é chamado como a lei interna da licitação, daqui a pouco a gente vai estudar em detalhes aí sobre o edital. Há também na fase interna a designação de uma comissão, que é uma equipe de servidores do órgão que está promovendo a licitação, para quê? Justamente para conduzir aquele procedimento, especialmente aí a sua fase externa, aquela fase competitiva que conta com a participação dos licitantes. Aí, a partir daí, é aberta a fase externa, né, com a publicação, olha só, publicação, o edital ele é tornado público, de conhecimento dos potenciais interessados, aí eles vão lá, veem todas as condições daquela licitação, o que a administração está querendo contratar, qual vai ser a data das propostas, as exigências que a administração está fazendo, enfim, tudo isso está lá no edital. São as regras mesmo daquele procedimento de licitação. E aí depois tem a abertura dos envelopes. Que envelopes são esses? Os envelopes contendo as propostas dos interessados, dos licitantes. Eles vão lá e apresentam as suas propostas. Nós já vimos que um dos princípios da licitação é o sigilo das propostas, né? Então, as propostas de preços, as propostas técnicas dos licitantes são apresentadas ali em envelopes lacrados e esses envelopes são abertos aqui nessa fase, a fase externa, que é uma fase pública, uma sessão pública que é realizada lá no órgão que está promovendo a licitação. Aí depois é feita a fase de habilitação, né, em que são verificados ali os requisitos jurídicos, técnicos, a capacidade econômica financeira dos licitantes, né, é verificado ali a documentação, se aquele licitante ele tem realmente condições técnicas, jurídicas, financeiras de entregar aquele objeto que a administração está licitando. E a partir de então, aí os licitantes habilitados, né, aqueles que estão com a documentação em dia, que demonstraram ter a capacidade de fornecer aquele material, realizar aquela obra que a administração está contratando, esses licitantes eles passam para a fase de julgamento e classificação, em que a administração irá julgar realmente as suas propostas, segundo aqueles tipos de licitação que nós estudamos já aqui no nosso curso. Vai verificar lá, por exemplo, vai abrir as propostas de preços, se o julgamento for o menor preço, a administração vai classificar
as propostas segundo esses preços, né? Vai ficar lá em primeiro lugar aquele licitante que apresentou o menor preço e assim sucessivamente. E por fim, nós temos as fases de homologação e adjudicação. A homologação é aquele ato de controle e a adjudicação aquele ato que declara o vencedor da licitação. Então, licitação é realmente aqui um procedimento, uma sequência de atos que levam aqui a um resultado final, né, que seria depois aqui a assinatura do contrato. É esse que é o objetivo final da licitação. Tudo isso aqui é feito para que a administração ela selecione a proposta mais vantajosa para que ela possa assinar o contrato, tá bom? Outro detalhezinho, nós temos aqui que algumas licitações específicas, licitações maiores, né, envolvendo maiores valores, licitações mais vultuosas, de maior materialidade, que são essas aqui, ó, licitações que envolvem valores estimados de até ou mais que 100 vezes, né, o limite da concorrência para obras e serviços. Isso daria aqui 150 milhões de reais, né? Licitações, imagina aí uma obra com valor estimado de 150 milhões de reais ou mais, né? Ou mais do que isso, são consideradas licitações de imenso vulto. Nesse tipo de licitação, além dessas fases aqui que eu passei aqui rapidamente com vocês, que são fases comuns a qualquer licitação, nessas licitações de imenso vulto ainda nós temos aqui uma fase de audiência pública, tá? Que nós vamos estudar daqui a pouco para ver os detalhezinhos aí dessa audiência pública. Então aqui um esqueminha, só para vocês terem aí um overview do procedimento licitatório. Agora, nos próximos slides, nós vamos entrar em cada uma dessas fases para detalhar para vocês, tá? Tá, então vamos iniciar com a abertura da licitação. O que acontece nessa fase do procedimento? Lá no artigo 38 da Lei 8.666, está dito que o procedimento da licitação será iniciado com a abertura do processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa. Então, pessoal, todos os atos do procedimento licitatório, eles são documentados em um processo administrativo. O processo administrativo é o instrumento que a administração usa para organizar e documentar e deixar registrados todos os atos daquele procedimento. Então tudo isso é aberto, antigamente era mesmo um processo, uma pastinha em que ia juntando ali todos os documentos do procedimento licitatório. Para quê? Justamente para aquilo ficar documentado e também para possibilitar o controle daqueles atos que foram praticados. Está tudo documentado ali. Posteriormente, se um órgão de controle, Poder Judiciário, quisesse verificar a legalidade daquele procedimento de licitação, ele pega lá o processo administrativo em que os atos daquele procedimento foram documentados e analisa. Então, para formalizar o procedimento licitatório, a administração tem que abrir um processo administrativo. E esse processo administrativo ele segue um rito próprio, que é o rito previsto na Lei 8.666, aquela sequência de atos que nós vimos no slide anterior. Então ele não segue aqui todas as regrinhas lá da Lei 9784, por exemplo, que trata do processo administrativo federal. Inclusive lá na Lei 9784 ela fala que no âmbito federal, se existir uma lei específica regulamentando determinado processo, esse processo deve seguir a lei específica. A Lei 9784 é aplicada de forma subsidiária, que é o caso aqui. Então, o processo licitatório, que deve necessariamente ser aberto para documentar o procedimento da licitação, esse processo ele segue a lei específica, a Lei 8.666, mas há também a aplicação subsidiária da Lei 9784, no caso federal, a Lei do Processo Administrativo Federal. Beleza? Então, aqui o que caracteriza a abertura da licitação é a autuação, a abertura desse processo administrativo, ok? Aí depois, a autoridade, a autoridade que determina
a abertura daquele processo administrativo, ela designa uma comissão de licitação. O que é a comissão de licitação? É uma equipe de servidores encarregados da condução do procedimento de licitação. Então, o que acontece na prática? Na prática, nós temos lá um órgão, imagina um órgão da administração, né? Imagina, sei lá, um hospital público. Aquele hospital deseja fazer a compra de um material, né? Imagina lá uma máquina para fazer determinado tipo de exame. Então, há a demanda desse material lá pelo setor responsável, ele faz a demanda para a autoridade máxima do órgão, como se fosse o diretor daquele hospital. Aí o diretor analisa, verifica que se tem realmente a disponibilidade orçamentária, se há necessidade daquele material. Aí o diretor fala, não, beleza, vamos aqui abrir então um processo licitatório para adquirir este equipamento, né, essa máquina. Aí o diretor do hospital é a chamada autoridade competente, né? Nós vamos ver aqui muito na lei, falando aí da autoridade competente. A autoridade competente é aquela ali, aquele agente do órgão que é responsável por gerenciar o orçamento do órgão, por autorizar as compras. Então, tem lá, todo órgão tem lá uma autoridade competente, geralmente é chamada até de ordenador de despesas. Então, a autoridade competente, ela vai lá, beleza, tem que adquirir essa máquina, vamos abrir uma licitação. Aí determina a abertura do processo licitatório e faz o quê? A designação de uma comissão de licitação. Essa comissão é que efetivamente irá conduzir o procedimento de licitação. A autoridade competente não, ela só demandou, ela autorizou a realização daquela licitação, concordou com a necessidade daquela aquisição, daquele contrato, e ela vai e autoriza e designa uma comissão. A comissão, sim, é que vai conduzir a licitação, vai elaborar o edital segundo as diretrizes passadas ali pela autoridade, vai publicar esse edital, depois vai conduzir a sessão pública da licitação, vai julgar as propostas e depois lá no final da licitação é que a autoridade competente volta para quê? Para homologar e para adjudicar o objeto daquela licitação, tá? Homologar, ela vai dizer se está tudo ok, e adjudicar, ela vai declarar o vencedor da licitação, tá? Então é mais ou menos assim que acontece. Então a autoridade competente lá no início do processo, ela designa uma equipe de servidores que ficarão encarregados de conduzir aquele procedimento de licitação. Essa comissão, ela tem várias funções, dentre as quais nós podemos destacar aqui, ó. Ela tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, né? Então, nas licitações, nós temos aqui o recebimento de vários documentos, né? A licitação é um procedimento formal, então lá no edital ele exige uma série de documentação dos licitantes, aí incluindo a documentação de habilitação, para verificar se ele preenche os requisitos, né, de qualificação econômica, financeira, jurídica, técnica, para fornecer, para assinar aquele contrato. Também tem a documentação das propostas, né, dos licitantes, propostas de preços, propostas técnicas. Temos aí eventuais recursos, eventuais impugnações ao edital ou mesmo ao procedimento da licitação. Então, ali durante a licitação acontece muita coisa. E quem recebe, né, o que está dito aqui, ó, quem recebe, examina e julga esses documentos é a comissão de licitação, segundo aqui o artigo 6º, inciso 16 da Lei 8.666. A comissão de licitação, ela também tem a atribuição de processar e julgar a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas. É justamente isso que eu disse, né? Lá durante o procedimento da licitação, temos lá a fase de habilitação preliminar, na modalidade concorrência, né? Nós vimos isso já aqui no nosso curso. Na concorrência temos lá uma fase de habilitação preliminar em que os licitantes apresentam a documentação para demonstrar se possuem capacidade técnica, jurídica, econômica para assinar aquele contrato. Aí quem que vai julgar isso, né? Quem que vai dizer se aquele licitante tem ou não capacidade para assinar aquele contrato? Quem que vai dizer ou não se aquele licitante preenche os requisitos objetivos que foram especificados lá no edital? É a comissão de licitação. Ela também que vai julgar esse registro, a inscrição em registro cadastral. Temos lá, por exemplo, na tomada de preços, né? Na tomada de preços não há uma fase de habilitação preliminar.
Ela, como regra, ela é restrita aos licitantes que estão cadastrados nos registros da administração. Então, é a comissão de licitação que vai lá verificar se aquele licitante realmente está cadastrado no registro, se o seu registro está tudo ok, se o seu registro corresponde às necessidades da administração para aquela licitação. Tá? Então, tudo isso, a atribuição da comissão de licitação. E, por fim, talvez aqui uma das funções mais importantes da comissão é o julgamento das propostas de preço, propostas técnicas, que a comissão vai julgar segundo o quê? Segundo o tipo de licitação, menor preço, melhor técnica e preço, aquelas coisas, tá? Então, ela pega lá as propostas, vê o tipo da licitação e vai fazer o julgamento. Se for menor preço, ela vai verificar se o preço não é inexequível, né? Vai verificar se as demais condições do edital foram satisfeitas e depois vai fazer a classificação, vai colocar lá em primeiro lugar, quem tiver o menor preço, segundo, quem tiver o segundo, menor preço, e assim por diante. Se tiver empate, aí a comissão vai aplicar os critérios de desempate previstos na lei de licitações, enfim. Percebam que a comissão realmente é aquela que conduz o procedimento, que aplica a lei de licitações ali naquele caso concreto, ok? Um detalhe é que a comissão de licitação, ela pode ser permanente ou especial. Deixa eu ver se está aqui. Não, permanente ou especial. A comissão permanente é aquela que vai processar todas as licitações daquele órgão durante um determinado período, durante o período em que aquela comissão está designada. Ou nós temos também comissões especiais, que podem ser constituídas para processar e julgar, conduzir licitações específicas. Tá? Nada impede também que um órgão tenha uma comissão permanente, tá? Que vai conduzir ali todas as licitações, mas se for feita ali uma licitação específica, em que a autoridade competente entenda que deva ser constituída uma comissão específica para aquela licitação, pode ser constituída uma comissão especial para conduzir aquela única licitação. Tá? Então, comissões permanentes, novamente, aquela comissão que fica ali designada por um determinado período de tempo e ela vai conduzir todas as licitações daquele órgão, daquela entidade, durante aquele período em que ela está designada. E nós temos também as comissões especiais que são constituídas para conduzir determinada licitação específica. Tranquilo? Prosseguindo. Agora vamos falar sobre a composição da comissão de licitação. A lei diz que a comissão de licitação ela deve ser composta no mínimo de 3 membros, tá? Aqui é o mínimo, pode ser constituída por mais membros. Imagine ali uma licitação mais vultuosa, né, com mais detalhes, em que poderá contar com a participação de um número muito grande de licitantes. Essa comissão pode conter mais que 3 membros, tá? Mas a lei diz que o mínimo são 3 membros, sendo pelo menos 2 servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis pela licitação. Tá? Então, no mínimo 3, sendo pelo menos 2 desses servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes, ou seja, aqui servidores efetivos, servidores concursados. Tá? Se a comissão for constituída por mais membros, por exemplo, por 5, desses 5, pelo menos 2 também devem ser pertencentes aos quadros permanentes, quadros efetivos. Então, esse número de 2 aqui ele não muda dependendo aí do tamanho da comissão. Tá bom? Isso está previsto lá no artigo 51 da Lei 8.666. Outro detalhe, agora previsto aqui no artigo 51, parágrafo 1º da lei, é que na modalidade convite, é aquela modalidade mais simples, né, de licitação, nessa modalidade, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal disponível, a comissão poderá ser substituída por um único servidor formalmente designado pela autoridade competente. Olha só, então o convite ele pode ser conduzido de forma excepcional por apenas um servidor. Ao invés de uma comissão de no mínimo 3 membros, o convite ele pode, excepcionalmente, ser conduzido por apenas um único servidor. Em quais hipóteses?
Em quais hipóteses excepcionais o convite pode ser conduzido por apenas um servidor? Naquelas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal disponível. Tá? Então, lá naquelas unidades pequenininhas, tá? Imagina lá uma prefeitura que tenha lá um órgão pequeno, não tenha um quadro de pessoal grande, né? Precisa ali conduzir um convite, uma licitação mais simples, aí a autoridade competente ela justifica, não, eu estou aqui numa pequena unidade, eu não tenho pessoal disponível, mas eu preciso fazer essa licitação, é uma licitação na modalidade convite, então, ao invés de uma comissão de no mínimo 3 membros, eu vou designar aqui um único servidor para conduzir este convite, tá? Então, isso pode acontecer conforme previsão aqui do artigo 51, parágrafo 1º da lei. Outra regrinha presente na Lei 8.666 em relação à comissão de licitação é em relação à investidura dos membros das comissões permanentes. As comissões permanentes são aquelas, como eu falei anteriormente, designadas aí por um determinado período de tempo para conduzir todas as licitações do órgão durante aquele período, tá bom? Aqui no artigo 51, parágrafo 4º da lei diz que a investidura desses membros dessas comissões permanentes não excederá a 1 ano, sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros. Veja bem, então, uma comissão permanente, ela pode ser constituída por um período não superior a 1 ano. Durante esse período, durante esse ano, essa comissão vai conduzir todas as licitações daquele órgão, daquela entidade, não sendo vedada a constituição de eventual comissão especial para uma licitação específica, tá? E a lei veda a recondução da totalidade de seus membros. Olha só, é vedada a recondução da totalidade de seus membros. Então não pode repetir aquela composição da comissão para o próximo período. Mas pode haver a troca de um ou outro membro. Por quê? Porque é vedada apenas a recondução da totalidade. Então imagine lá uma comissão que é formada aí por 3 servidores, né? O servidor A, o servidor B e o servidor C. Então a comissão aqui, ela ficou, comissão permanente, ela ficou designada ali por 1 ano. Tá? E terminado este ano, que é o período máximo em que esses membros poderão ficar investidos nessa comissão, aquela comissão tem que mudar. A composição dessa comissão tem que alterar. Aí a lei, ela veda a recondução da totalidade dos membros. Então no ano seguinte, não pode essa comissão permanente ser constituída pelos servidores A, B, C. Isso não pode, né? Por quê? Porque a lei veda a recondução da totalidade dos membros. Mas pode, por exemplo, a comissão ser constituída pelos servidores A, pelo servidor B e pelo servidor D. Olha só, trocou um membro, isso pode. Por quê? Porque a lei, ela veda a totalidade. Mas nada impede que troque pelo menos um membro da comissão, tá? Aqui ele não reconduziu a totalidade, reconduziu apenas 2, trocou um, beleza. Isso é perfeitamente possível, tá bom? Outra regrinha importante a respeito aqui das comissões de licitação está prevista aqui no artigo 51, parágrafo 3º da lei. Como regra, os membros da comissão de licitação, eles têm uma responsabilidade solidária pelos atos que são praticados ali pela comissão, beleza? Então, se for praticado ali, a comissão praticar algum ato irregular, alguma ilegalidade na condução daquela licitação, imagine ali que ela favoreça determinado licitante, né? Ela desabilite algum licitante por algum critério não objetivo, né? Algum critério pessoal, ela desabilite para favorecer outro, né? Um ato da comissão irregular, ilegal, por este ato, os membros da comissão respondem de forma solidária, tá? Ou seja, todos devem responder de maneira igual. Se deste ato resultar, por exemplo, um prejuízo ao erário, todos os membros da comissão de licitação têm a responsabilidade para ressarcir aquele prejuízo, tá? De maneira solidária. A administração vai cobrar de todos os membros, beleza? Isso é a regra. A regra é a responsabilidade solidária dos membros da comissão, salvo, olha só, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada
e registrada e em ata. Olha só, se um daqueles membros não concordar com aquele ato que está sendo praticado, ele, para se livrar da responsabilidade solidária, ele tem que registrar a sua posição divergente, registrar que ele não concorda com aquele ato que está sendo praticado. Aí ele tem que registrar, formalizar, escrever, consignar aquilo em uma ata. Aí, se ele fizer isso, ele fica livre dessa responsabilidade solidária, tá? Então, segundo lá o artigo 51, parágrafo 3º da Lei 8.666, a regra é a responsabilidade solidária dos membros da comissão de licitação, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata, ok? Outro detalhe aqui é que na modalidade pregão, tá? A modalidade pregão, que ela é regulamentada lá na Lei 10.520 de 2002, não há comissão de licitação, mas apenas o pregoeiro e uma equipe de apoio. Tá? Aqui só um detalhezinho para vocês saberem. No pregão não há uma comissão. Correto lá no pregão é você falar que é o pregoeiro, que é aquele que realmente conduz o pregão, e ele conta aí com o auxílio também de uma equipe de apoio. Prosseguindo. Agora vamos falar sobre a elaboração do instrumento convocatório. Tá? O instrumento convocatório, lá na modalidade convite, é a chamada carta convite. Já nas demais modalidades de licitação, o instrumento convocatório é o edital. Tá? O que é um instrumento convocatório? É aquele documento que ele possui duas finalidades principais. A primeira delas é tornar público aquele processo licitatório. Tá? Então, o processo licitatório ele é tornado público, os interessados, os potenciais interessados em participar daquela licitação, eles tomam conhecimento daquela licitação quando? Quando a administração ela publica lá o extrato do edital ou do convite nos meios de divulgação que a lei determina. Tá? Então, quando esse instrumento convocatório é publicado, os potenciais interessados em participar daquela licitação tomam conhecimento daquele procedimento. Tá? Então, uma das finalidades do instrumento convocatório é tornar público o interesse da administração em firmar determinado contrato. A outra finalidade do instrumento convocatório é estabelecer as regras do procedimento. Tá? Como aquele procedimento vai ser conduzido, em qual modalidade, em qual data os licitantes têm que apresentar as propostas, onde eles devem entregar essas propostas, qual vai ser o tipo de licitação, ou seja, quais vão ser os critérios de julgamento objetivos a serem utilizados para classificar os licitantes, a minuta do contrato que vai ser assinada. Então, tudo isso, ou seja, tudo aquilo que um licitante precisa saber para ele participar daquela licitação, está lá no instrumento convocatório. Tá? Então, duas finalidades principais do instrumento convocatório. Primeiro, tornar público o interesse da administração em fazer aquela licitação, em assinar aquele contrato. Segundo, estabelecer as regras do jogo, as regras do procedimento da licitação. Tá bom? Então é isso aí, ó. O instrumento convocatório, ele é o meio para tornar público o interesse da administração em contratar, convocando os interessados para apresentarem as suas propostas, né? Por isso que ele chama instrumento convocatório. Porque quando ele é publicado, ele está meio que convocando os interessados, potenciais interessados, para apresentarem as suas propostas, né? A administração, quando publica lá o edital, ela está dizendo: ó, eu estou interessada, eu pretendo firmar esse contrato, tá? Então eu estou convocando aqui você empresa, você particular, você pessoa física, enfim, depende aí do contrato que vai ser firmado, para apresentar a sua proposta para eu poder avaliar e ver com quem eu vou contratar. Tá? Então por isso que ele chama de instrumento convocatório. A doutrina costuma dizer que o instrumento convocatório é a lei interna da licitação. Por quê? Porque justamente é o documento que estabelece as regras do jogo. Tá? E essas regras, elas devem ser obedecidas
tanto pelos licitantes como pela própria administração. Então, veja bem, a administração ela tem ali certa liberdade para elaborar esse edital, né? Ela vai ali determinar as regras do jogo, logicamente observando a lei de licitações, tá? Então a administração que vai escolher a modalidade, a administração que vai escolher o tipo de licitação, a administração que vai determinar quais os documentos de habilitação que ela irá exigir dos licitantes, a administração que vai colocar ali o orçamento que ela tem disponível para aquela contratação, enfim, a administração é que vai definir as regras do jogo e consignar isso ali no edital, na carta convite, ou seja, no instrumento convocatório. Mas uma vez definidas essas regras, uma vez formalizadas essas regras ali no edital, ali no instrumento convocatório, uma vez publicadas essas regras passam a vincular tanto os licitantes como a própria administração que definiu aquelas regras. Tá? Então, depois que a administração definiu e publicou aquelas regras, a discricionariedade, ela acaba. A administração ela fica vinculada àquelas regras que ela mesma elaborou, até para ter ali uma certa segurança jurídica nesse procedimento. Tá? Então, o edital, ele é chamado aqui como a lei interna da licitação. E essa necessidade de observância compulsória às regras do edital decorre lá daquele princípio que nós já estudamos, chamado de vinculação ao instrumento convocatório. Então, um detalhe aqui, ó, quando a doutrina fala lei interna, é modo de falar, tá? Porque eu já vi aluno perguntando, mas o edital não é a lei interna, então ele não é uma lei. Não, o edital não é lei, pessoal, é modo de falar. O edital é um ato administrativo, tá? É um ato administrativo, um documento administrativo. Um ato normativo ali, que você pode até classificar ele como um ato normativo, porque ele estabelece regras ali para a condução daquela licitação, mas ele é um ato administrativo, não é uma lei. Lei interna da licitação é modo de falar, tá bom? Aqui no artigo 40 da Lei de Licitações, esse dispositivo coloca que o edital deve conter, entre outros elementos, a modalidade de licitação que vai ser adotada, o regime de execução, né, caso se trate ali de alguma obra, e o tipo da licitação, ou seja, o critério de julgamento daquela licitação, né, menor preço, técnica e preço, maior oferta, se for uma alienação. Outro quesito que deve conter no edital, ou no instrumento convocatório, né, a menção de que aquela licitação será regida pela Lei 8.666 de 1993. O edital deve apresentar também o local, dia e hora para recebimento da documentação e da proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, beleza? Então, depois dá uma olhada aí no artigo 40 da Lei de Licitações, porque esse dispositivo é bem cobrado aí nas provas, tá? Tem que saber ali os elementos que o instrumento convocatório deve apresentar, deve obrigatoriamente apresentar, tá bom? Esse dispositivo ele é cobrado aí mas de forma literal, tá? Por isso que eu falei para vocês darem uma olhada aí na Lei de Licitações, é importante dar uma lida lá com calma para verificar esses elementos são obrigatórios de conter no edital. Para isso você pode até usar ali a nossa lei esquematizada, a Lei 8.666, que nós disponibilizamos gratuitamente aí no site do Estratégia Concurso. Tá? Ela está lá bisuradinha, bem formatadinha, para você poder estudar a lei literal, tá bom? Depois dá uma olhadinha lá no artigo 40 da Lei de Licitações. Eu trouxe aqui novamente alguns pontos, né, que devem constar no edital, conforme lá o artigo 40, o objeto da licitação, ou seja, aquilo que está sendo contratado, né, uma obra, então tem que escrever lá a obra, se for um material, tem que escrever o material que a administração quer comprar, se for uma alienação, descrever o bem que está sendo alienado, em descrição sucinta e clara, os prazos e condições para assinatura e execução do contrato e entrega do objeto, critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, né? Permitida, olha só, isso aqui é importante, sendo permitida a fixação de preços máximos e vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação
em relação a preços de referência. Tá? Então a administração, quando ela vai fazer ali uma contratação, por exemplo, a compra de um bem, ela pode fixar, estabelecer no edital o preço máximo que ela está disposta a pagar por aquele bem. Né? Então, se lá na licitação não for apresentado algum preço inferior àquele preço máximo, a administração não vai firmar aquele contrato. Então, ela pode fixar o preço máximo, mas ela não pode fixar o quê? Preços mínimos. Tá? Então, preço máximo ela pode fixar. Preços mínimos, a administração não pode fixar no edital. O preço mínimo aqui, na verdade, ele vai ser definido pela competição ali na licitação. Mas não há, é vedada a fixação de preços mínimos. O que há na lei de licitações são algumas regras para determinar se algum preço é ou não inexequível. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então imagine lá, a administração quer comprar uma máquina, né, para fazer um exame, aquele exemplo que eu dei, né, do hospital público, uma máquina toda cabulosa, né, toda tecnológica, e que o preço estimado daquela máquina, sei lá, é 800 mil reais, né, ou R$1 milhão. Esse é o preço de mercado desse tipo de máquina. A administração faz lá uma licitação para ver, para conseguir uma proposta mais vantajosa. Aí lá na licitação chega lá um licitante malandro e apresenta uma proposta de, sei lá, 50 mil reais. Opa! O preço de mercado disso aqui é 1 milhão. Como é que esse camarada vai me fornecer esse mesmo material por 50 mil? Tem alguma coisa errada. Então esse preço, assim, logo de cara, só de você olhar, ele pode ser considerado um preço inexequível, ou seja, não teria condições alguém de fornecer aquele material que a administração está pretendendo naquele preço. Isso não é possível. Não é possível alguém fazer isso licitamente, pelo menos licitamente ou de bom senso. Então lá na lei de licitações tem algumas regras para você, regras objetivas, para você considerar determinados preços inexequíveis, ou seja, preços impossíveis mesmo de serem praticados na prática. Mas assim, a administração não fixa um preço mínimo no edital. Esse preço inexequível, a gente vai ver, ele tem a ver até com as propostas que são apresentadas ali durante a licitação. Tá? Então no edital a administração pode fixar o quê? Preços máximos, mas não pode fixar preços mínimos, beleza? E ela também não pode fixar critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência no edital, tá? Não pode lá fixar uma média de preços, sei lá, como referência de preços, ou botar um preço de referência e dizer que ela vai pagar no mínimo 50% ou no máximo 80% deste preço de referência, enfim, ela não pode fixar faixas de variação em relação a preços de referência. Ela pode fixar lá um preço máximo, ela fala, ó, por essa máquina eu vou pagar no máximo R$1 milhão. Isso ela pode fazer, beleza? No edital também deve contar os critérios de reajuste dos preços, as condições de pagamento e, olha só, isso aqui é importante também, lá no artigo 40, parágrafo 2º, a lei coloca aqueles documentos que necessariamente devem estar anexos ao edital. Olha só, a minuta do contrato que irá ser firmada depois com o vencedor da licitação tem que estar anexa do edital. Então todo mundo que vai participar da licitação já sabe previamente, se for o vencedor, quais serão os termos do contrato que ela irá assinar com a administração. Então, esses contratos administrativos, nós sabemos, são considerados contratos de adesão. Por quê? Porque justamente a administração ela fixa as cláusulas ali daquele contrato, já coloca no edital da licitação e realmente só vai participar daquela licitação quem concordar com aquelas cláusulas, né? Porque a minuta do contrato já vai estar ali anexa ao edital da licitação. Então, o interessado em participar daquela licitação, ele analisa o edital da licitação, depois ele dá uma olhada no contrato que vai ser firmado caso ele vença, e aí daí se ele concordar com aquilo tudo, achar interessante para ele, aí é que ele vai participar da licitação. Tá? Então, a minuta do contrato necessariamente tem que estar anexa ao edital. Os projetos básicos, básico e ou executivo, quando houver, né? O projeto, aqui é caso de obras, tem que ter o projeto básico para o camarada poder fazer as suas propostas, né? Então imagine que a administração vai construir ali uma hidrelétrica, né? Ela quer construir uma hidrelétrica. Aí ela
quer fazer uma licitação para uma empreiteira construir aquela hidrelétrica. Opa, mas a empreiteira tem que saber que hidrelétrica é, onde vai ser, que tamanho é. Então, essas características, né, essas informações necessárias, minimamente detalhadas, para que um licitante, uma empreiteira, seja capaz de oferecer uma proposta para assinar aquele contrato, essas informações têm que estar ali no projeto básico. Tá? Então, o projeto básico, ele necessariamente tem que estar anexo ali aos editais para a contratação de obras. E também, se for o caso, se já estiver pronto, o projeto executivo. O projeto executivo é aquele que irá efetivamente guiar a execução da obra. Então, veja bem, o projeto básico, ele é aquele que caracteriza a obra com o mínimo de detalhes para que... com mínimo de detalhes, não. Quando eu falo mínimo de detalhes, dá a ideia de que aquilo pode conter pouca informação. Não, o projeto básico, na verdade, ele tem que ser suficientemente detalhado para que as interessadas possam apresentar as suas propostas. Isso é o projeto básico. E depois tem o projeto executivo, que é aquele que irá efetivamente guiar a execução da obra. Então, a empreiteira, quando ela vai lá executar mesmo, fazer os buracos, colocar os tijolos, fazer as fundações, ela precisa de um projeto, né, para guiar a execução daquela obra. Isso é o projeto executivo. Esse projeto executivo, ele não necessariamente precisa estar pronto quando da elaboração do edital. Ele pode ser, inclusive, a lei permite que ele, inclusive, seja elaborado ali durante a execução da obra, né? Porque a obra é aquele negócio, né? Você faz aqui, aí aparece um problema que não estava previsto, aí você tem que mudar o projeto. Então, o projeto executivo, ele pode, inclusive, ser executado durante a execução, ser elaborado, né, durante a execução da obra. Mas se ele já estiver disponível quando da elaboração do edital, aí ele deve ser anexo ao edital, tá bom? Então, por isso que a lei fala aqui projeto básico e ou executivo. Orçamento, especificações complementares e normas de execução. Tudo isso aqui também deve estar anexo ao edital da licitação. Prosseguindo. Olha só, uma questãozinha. Considere, vamos aqui ao comando, ó. O comando da questão está aqui embaixo. Conforme estabelecido na Lei 8.666 de 1993, são anexos obrigatórios do edital, o que consta apenas em... Olha só, tá vendo? Aqui eu sou um exemplo de uma questão, mas tem muitas outras questões que cobram conhecimento do artigo 40 da Lei de Licitações. Então, ele está falando aqui, ó, ela quer saber os anexos obrigatórios do edital. Então, aqui tem projeto básico, executivo, orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, minuta do contrato, normas de execução pertinentes à licitação. Aí aqui essa questão aqui, na verdade, ela foi um pouquinho maldosa, tá, pessoal? Porque ela colocou aqui, ó, projeto básico e executivo. Quando a gente vai lá na lei, no artigo 40, parágrafo 2º, que é esse que eu falei para vocês lerem, lá diz o seguinte, ó, que constituem anexos do edital dele fazendo parte integrante, olha só o inciso primeiro, o projeto básico e ou executivo. Então o executivo, na verdade, o projeto executivo, ele não necessariamente ele é obrigatório, que é aquilo que eu disse. O projeto executivo ele não precisa estar pronto lá quando da divulgação do edital. Inclusive a lei de licitações permite isso. Agora, se ele estiver pronto, aí ele vai estar lá no anexo ao edital. Beleza? Se ele não estiver, ele não vai precisar estar, porque ele pode ser, inclusive, ser elaborado durante a execução da obra. Beleza? Então, aqui, se for o caso de uma licitação para a obra, o projeto básico, sim, é obrigatório, o executivo só se ele já estiver pronto quando da divulgação do edital. Tá? Então, aqui, ó, o inciso, a alternativa 2 aqui, ó, tá errada, porque o projeto executivo, ele não necessariamente ele é obrigatório. Foi, na verdade, aqui como se fosse uma pegadinha aqui da nossa gloriosa banca. Os demais elementos, né, aqui, ó, vamos ver aqui, que está na questão, orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, está aqui no inciso, olha só, tem 2 e 2, ó, nunca tinha visto isso, bacana. Ó, tá aqui também, minuta do contrato, tá aqui também, ó, minuta do contrato, beleza? Então é um anexo obrigatório. Normas de execução pertinentes à licitação. Cadê? Normas de execução, aqui, ó, normas de execução pertinentes à licitação. Beleza. Então as demais alternativas estão ok, são anexos obrigatórios.
ao edital, então o gabarito aqui seria a alternativa D, né? São anexos obrigatórios ao edital, apenas o que consta em 1, projeto básico, 3, orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, 4, minuta do contrato e 5, normas de execução pertinentes à licitação. O projeto executivo não é obrigatório, ele deve constar apenas naquelas licitações em que ele já estiver disponível quando da elaboração do edital. Beleza? Então, alternativa D aqui o nosso gabarito. Mais uma questão diz o seguinte: será nulo o edital de licitação que fixar o preço máximo admitido para aquisição de bens comuns? Opa, então vamos lá no artigo 40 da Lei de Licitações, né, aquele artigo que eu falei para vocês lerem. Lá no inciso 10, diz que o edital deverá conter obrigatoriamente o seguinte. Vamos lá no inciso 10. O critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência. Tá bom? Então aqui o gabarito está errado porque o edital não será nulo. O edital que fixar um preço máximo, ele não será nulo porque a lei permite sim a fixação de preços máximos. O que ela não permite é a fixação de preços mínimos. Ok? Prosseguindo. Ainda sobre o instrumento convocatório, é importante saber que os editais de licitação, eles devem ser examinados e aprovados por assessoria jurídica da administração. Olha só, isso está previsto lá no artigo 38, parágrafo único da lei. Não só os editais, como também as minutas dos contratos, dos acordos, convênios ou ajustes que irão decorrer dessa licitação. Tá? Então, antes de a administração tornar público aquele edital, aquele instrumento convocatório, ela faz ali uma minuta daquele edital e submete à apreciação quem? Da sua assessoria jurídica. Então, todo órgão da administração tem ali uma assessoria jurídica, né? Um setor, um departamento responsável por fazer esse tipo de análise, né? Esse assessoramento jurídico. Então, antes de publicar aquele edital de licitação, ele deve necessariamente ser submetido à apreciação da assessoria jurídica. Para quê? Para a assessoria jurídica verificar se tudo que está ali previsto no edital e na minuta do contrato está condizente com a lei, está condizente com a legislação, com a lei 8.666, se a modalidade, por exemplo, está correta, os tipos de licitação estão corretos, se não está sendo feita ali alguma exigência que possa restringir a competitividade do certame, se as exigências que estão sendo feitas estão condizentes com o que a lei permite, se o prazo ali de divulgação do edital está conforme o que é previsto na lei. Então, para fazer uma análise jurídica realmente daquele edital, evitar que seja tornado público ali um edital irregular e ilegal, beleza? Então, as minutas dos editais de licitação, assim como as minutas dos contratos, têm que ser examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. A lei ela traz também algumas normas a respeito da impugnação do instrumento convocatório. Olha só, alguém pode tomar conhecimento lá do edital da licitação e não concordar com aquele edital, achar que existe alguma irregularidade naquele edital, achar, por exemplo, que a modalidade de licitação não está adequada ou que aquele edital de licitação está direcionando aquele procedimento para uma determinada empresa, né? O tipo de licitação que está sendo adotado não está correto. Alguém pode achar isso, o edital foi lá publicar, foi publicado, alguém foi lá, examinou, algum interessado examinou aquele edital, opa, ele conhece a lei de licitações, tem treta aqui nesse edital, isso aqui não está correto. E aí o que ele faz, né? Então, aí o artigo 41, parágrafo 2º da Lei de Licitações, diz que qualquer cidadão, veja bem, qualquer cidadão, em até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, ele pode impugnar este edital,
Ou seja, o que é impugnar? É dizer que ele não concorda com aquele edital, que tem algo errado. Aí ele vai demonstrar, ó, estou impugnando esse edital porque ele contém essa e essa irregularidade. Tá? Aí quando ele faz isso, quando ele faz essa impugnação, ele mostra sua indignação ou sua não concordância com aquele edital, a administração ela deve julgar, olha só, necessariamente a administração deve julgar e responder essa impugnação em até 3 dias úteis após a apresentação dessa impugnação pelo cidadão. Então veja bem, olha, qualquer cidadão, ainda que não seja um potencial licitante, tá? Ainda que não seja algum especialista em licitação, tá? Qualquer cidadão no exercício aí do controle social, quando ele verifica lá um edital de licitação com potencial irregularidade, ele pode fazer essa impugnação perante quem? Essa impugnação é dirigida a quem? A própria administração, ao próprio órgão, a própria entidade que está conduzindo aquela licitação. Então, se você está aí no seu dia a dia, pega lá o jornal, e lá no jornal tem aqueles extratos, né, de editais de licitação, tem lá uma seção, normalmente vem com as letrinhas pequenininhas, mas você pode pegar uma lupa ali e dar uma olhada naquele extrato. Opa, aqui tem uma licitação, valor estimado de 1,5 milhão a uma obra e está sendo adotada a modalidade convite. Opa, tem treta aí, tem coisa errada nesse edital. Então você, nem interessado naquela licitação, mas como um cidadão, você pode fazer uma impugnação, dirigir, formalizar uma impugnação ao órgão, à entidade que está conduzindo aquela licitação. Mas aí você tem que respeitar esse prazo aqui, ó, de 5 dias úteis para, antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. E aí a administração, ou seja, o órgão, a entidade que está conduzindo aquele certame, necessariamente tem que te responder em até 3 dias úteis, contados aí da data em que você apresentou esta impugnação. Além disso, lá ainda no artigo 41, parágrafo 2º, a lei permite que qualquer licitante, olha só, agora aqui não estou falando de qualquer cidadão, estou falando de um licitante, ou seja, um potencial interessado naquele certame, alguém que vai apresentar propostas naquela licitação, ele também tem o direito de impugnar, logicamente, este edital, mas ele possui um prazo um pouco maior, né? Ele pode apresentar essa impugnação em até 2 dias úteis antes da abertura dos envelopes, sob pena de decadência do direito. E a apresentação dessa impugnação do edital não impede o licitante de participar da licitação até a decisão final da administração acerca da impugnação, beleza? Então aqui o que é importante vocês guardarem é essa possibilidade de impugnação do edital e esses prazos aqui, ó. O prazo para qualquer cidadão impugnar é de até 5 dias úteis antes da abertura dos envelopes de habilitação. Já o prazo para o licitante é de até 2 dias úteis também antes da abertura dos envelopes de habilitação. Ok? Prosseguindo. Além dessa possibilidade de impugnação do edital, tá? Aqui, como estou falando aqui desse prazo, né, até 2 dias antes da abertura, essa impugnação é a respeito do edital, né? As regras, as cláusulas que estão ali no edital, no instrumento convocatório. Além dessa possibilidade de impugnação do edital, há também lá no artigo 113, ó, mais lá para o finalzinho da lei, artigo 113, parágrafo 1º, essa possibilidade de representação. Aqui essa representação não é apenas contra o edital, pode ser também contra o edital, mas é uma representação que pode ser apresentada contra todos, ou contra qualquer ato, é melhor aqui colocar, contra qualquer ato da licitação, qualquer ato do procedimento licitatório. Qualquer ato do procedimento licitatório. Então, qualquer licitante, olha só, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos do Sistema de Controle Interno contra irregularidades na aplicação da Lei 8.666, tá? Aqui não tem prazo, tá? Não tem nada, e qualquer licitante contratado ou pessoa física ou jurídica, ou seja, pode ser alguém que participou da licitação, alguém que foi contratado, ou alguém que apenas está interessado em exercer o controle social daquele procedimento, e aqui não apenas em relação ao edital, mas qualquer ato, contra qualquer ato que foi praticado naquela licitação, né, por exemplo, um julgamento das propostas, a habilitação ou inabilitação de determinado
licitante, enfim, qualquer ato praticado ali na licitação pode ser objeto de representação. Tá? Representação apresentada por qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica. Outro detalhe dessa representação é que ela não é dirigida ao órgão ou à entidade que está conduzindo a licitação, como aqui no caso da impugnação do edital. Essa representação que eu estou falando aqui, ela é dirigida a quem? Ao Tribunal de Contas ou aos órgãos do Sistema de Controle Interno. É uma representação dirigida aos órgãos de controle. Beleza? Então temos aqui duas situações de impugnação do edital, dirigida para a própria administração, e a representação, que pode ser contra qualquer ato do procedimento licitatório, e é dirigida aí aos órgãos de controle, Tribunal de Contas, controle externo, e também aos órgãos do controle interno. Beleza? Questãozinha de prova aí para vocês. Diz o seguinte, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade, de acordo com a lei, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. Beleza. Exatamente isso, né? Então estamos falando aqui da impugnação do edital da licitação. Qualquer cidadão pode impugnar esse edital, se ele verificar ali alguma irregularidade, né? Examinando ali o jornal, verificou alguma irregularidade, pá, faz lá a impugnação, e essa impugnação para o cidadão é de até 5 dias úteis, né? O prazo, né, para ele apresentar essa impugnação é de até 5 dias úteis, antes do que? Da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. Se fosse um licitante, esse prazo aqui de 5, ele cai para 2 dias, ok? Então, o gabarito aqui, a questão está correta. Agora vamos falar sobre a divulgação do instrumento convocatório, né? Nós vimos lá que uma das finalidades do instrumento convocatório é justamente tornar público o interesse da administração em realizar aquela licitação, em firmar aquele contrato, né? Se uma das finalidades do instrumento convocatório é tornar público este interesse, então esse instrumento tem que ser divulgado, né? Tem que ser tornado público. As pessoas têm que ter a possibilidade de examinar aquele instrumento convocatório, né? Saber que ele existe, verificar ali quais são as suas cláusulas. Então, a lei de licitações, ela coloca aqui alguns prazos de antecedência mínima para a divulgação deste edital. E esses prazos, eles variam de acordo com a modalidade de licitação. Então, quanto mais complexa é a licitação, maiores são os prazos de publicação deste edital. Ou seja, maiores são os prazos em que esse edital tem que ficar disponível para que os interessados analisem as suas cláusulas e se preparem para participar daquela licitação. Tá? Então, nós já vimos isso aqui, como estudamos as modalidades de licitação, mas agora eu vou colocar aqui tudo num quadrinho para ficar mais fácil para vocês pegarem, beleza? Na concorrência, o prazo é de 45 dias, se for uma concorrência para o regime de empreitada integral, ou se essa concorrência for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, ou 30 dias nos demais casos, beleza? Já na tomada de preços, o prazo é de 30 dias, se for uma tomada de preços no tipo melhor técnica ou técnica e preço, ou de 15 dias nos demais casos. No convite, o prazo de divulgação da carta convite é de 5 dias úteis. Lembrando que no convite não há a publicação realmente do edital. Tá? No convite, o que? A administração ela entrega a carta convite para aquelas pessoas que ela própria escolher. E o prazo, né, entre ela entregar este convite para os interessados e a abertura da licitação em si tem que ser de 5 dias úteis. Beleza? Já no concurso, o prazo é de 45 dias e no leilão de 15 dias, tem mais um aqui, e no pregão é de 8 dias úteis, beleza? Então, pessoal, guardem aí esse quadrinho na sua cabecinha, tá?
Detalhe aqui, ó, é que dias úteis é apenas no convite e no pregão. Nas demais modalidades, tudo são dias corridos, beleza? E outro ponto importante aqui, ó, é que esse instrumento convocatório, ou seja, o edital, ele é publicado onde? No Diário Oficial e em jornal de grande circulação. A exceção do convite. O convite, como eu disse, ele não é publicado. O convite ele é entregue diretamente ali para os potenciais interessados, que a própria administração escolhe. Lembrando que ela deve convidar no mínimo 3, tem aquelas regrinhas lá que nós vimos já no convite, e ele deve ser afixado no quadro, lá no mural do órgão ou entidade que está promovendo aquela licitação. Tá? Então o convite ele não precisa ser publicado no Diário Oficial, nem no jornal de grande circulação. Mas os editais das demais modalidades, concorrência, tomada de preço, aí não, eles devem ser publicados tanto no Diário Oficial como no jornal de grande circulação. Na verdade, pessoal, o que é publicado não é o edital completo, né? O edital ele contém ali uma série de cláusulas, uma série de regras, então ele é bem grandinho. O que é publicado lá no jornal, naquela seção que vocês podem perceber, quando vocês leem ali o jornal, tem ali a publicação dos editais, não é o edital completo, é o extrato do edital, contendo como se fosse um resumo daquele edital. Tá? Geralmente, os órgãos, o que eles fazem? Eles publicam ali o resumo do edital no Diário Oficial, no Jornal de Grande Circulação e também disponibilizam o edital completo, onde? Lá no seu site, na internet. Lá no site vai ter o edital completo. Ou se for uma licitação de um órgão federal, lá no Comprasnet, geralmente tem ali também esses editais, principalmente se for pregão, né, tem os editais ali da licitação. Ou também, se não tiver na internet, tem lá no órgão. Tá? O órgão é obrigado a disponibilizar lá para os potenciais interessados, a cópia completa desse edital de licitação. Beleza, pessoal? Então, vou deixar aqui na tela novamente aí esses prazos para vocês tirarem uma foto aí e guardarem essa parte que é bastante importante. Tá bom? Pegaram? Prosseguindo. Questãozinha de prova, então. Vamos lá, diz o seguinte. Cadê minha caneta? Aqui, achei. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região pretende realizar licitação do tipo técnica e preço para a construção de novo edifício, sendo o valor de contratação estimado em R$ 1.550.000, nos termos da Lei 8.666 de 1993, e considerando a modalidade apropriada de licitação no caso narrado, o prazo mínimo entre a publicação do edital e o recebimento das propostas será de... Pessoal, primeiro aqui a gente tem que saber qual modalidade de licitação tem que ser empregada neste caso. Então estamos aqui diante de uma construção, ou seja, de uma obra para a construção de um edifício em valor estimado de R$ 1.550.000. Nós sabemos que para obras de valores estimados acima de R$ 1,5 milhão, a modalidade adequada é qual? É a concorrência. Beleza? Então revisa lá a nossa aulinha que fala sobre as modalidades de licitação. Você vai lembrar que para obras de valores estimados acima de R$ 1,5 milhão, a modalidade adequada é concorrência. E estamos aqui diante de uma concorrência do tipo técnica e preço, ou seja, o critério de julgamento que vai ser utilizado para definir qual proposta será a vencedora é técnica e preço. Ok? E aí então nós voltamos aqui no nosso quadrinho. Olha só, concorrência, se for uma concorrência do tipo técnica e preço, o prazo de antecedência para divulgação do edital, prazo mínimo, né? Esses prazos são mínimos, tá, pessoal? Pode até ser maior que isso, caso a administração deseje dar maior publicidade a esse certame. Mas o prazo mínimo aqui, então, seria de 45 dias. Por quê? Porque estamos diante de uma concorrência do tipo técnica e preço, beleza? Então, 45 dias, a alternativa A é o nosso gabarito. Tranquilo, pessoal? Vamos falar agora sobre a audiência pública, lá no artigo 39 da Lei 8.666. Esse dispositivo diz que essa audiência pública
deve ser realizada nas licitações com valor estimado superior a 150 milhões de reais. Esses 150 milhões de reais é correspondente a 100 vezes o teto da tomada de preços para obras e serviços de engenharia. Tá? Lá na lei diz que a audiência pública deve ser realizada sempre que o valor estimado de uma licitação específica for superior a esses 150 milhões, ou sempre que o valor estimado para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 150 milhões de reais. Tá? O que é uma licitação simultânea e o que é uma licitação sucessiva? Tá? Também está previsto lá na lei. Uma licitação simultânea, que seriam, na verdade não é uma licitação simultânea, o que seriam licitações simultâneas? São aquelas com objetos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a 30 dias. Beleza? Então, objetos similares, os mesmos objetos, vai contratar aquela mesma coisa, num prazo não superior a 30 dias. Então, se o valor estimado dessas licitações for superior a 150 milhões de reais, tem que fazer a audiência pública. E o que são licitações sucessivas? São aquelas também com objetos similares em que o edital subsequente tem uma data anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente. Beleza? Então aqui licitação sucessiva. Licitação sucessiva, a licitação ela já aconteceu, o contrato já foi firmado, tá? Mas aí terminou aquele contrato, expirou a validade daquele contrato. A administração ela tem que fazer uma próxima licitação para aquele mesmo objeto. Se essa próxima licitação for realizada numa data anterior a 120 dias após o término do contrato da licitação anterior, então ela é considerada uma licitação sucessiva. E aí você tem que somar o valor do contrato que expirou, mais o valor estimado da próxima licitação que vai ser realizada. Se esse valor for superior a 150 milhões de reais, aí tem que fazer uma audiência pública para essa próxima licitação, tá bom? A audiência pública, ela tem que ser realizada com antecedência mínima de 15 dias úteis da publicação do edital, e a divulgação da realização dessa audiência pública tem que ser feita no mínimo 10 dias úteis de sua realização. Tá? Então acontece aqui mais ou menos o seguinte, nós temos aqui como base a publicação do edital, né? Então no mínimo de 15 dias úteis de antecedência da publicação do edital tem que ser feita a audiência pública, e a realização dessa audiência pública tem que ser feita no mínimo de 10 dias úteis antes da realização da audiência. Então vejam aqui, pessoal, que a audiência é um ato que é realizado antes mesmo que da publicação do edital. Então a audiência pública, ela serve ali para os potenciais interessados colocarem ali as suas opiniões, as suas impressões a respeito daquela licitação que vai ser realizada. Então uma licitação vultuosa, né? Valores superiores a 150 milhões de reais. Então nós temos aí potenciais interessados qualificados para participar dessa licitação. Então antes da administração publicar o edital, ela faz ali uma audiência pública para colher as impressões, as opiniões daqueles potenciais interessados, tá bom? Então guarde aqui também este prazo de realização da audiência pública. Olha só, ela é realizada antes da publicação do edital, mínimo 15 dias úteis antes da publicação do edital, e a divulgação da realização dessa audiência pública tem que ser feita no mínimo 10 dias úteis antes da sua realização. Justamente essa divulgação serve para quê? Para que os potenciais interessados tomem conhecimento de que vai ser realizada aquela audiência pública e eles se preparem para participar, se organizem para participar dessa audiência. Beleza? Vamos lá, questãozinha de prova diz o seguinte: a realização de audiência pública concedida pela autoridade responsável é exigência obrigatória nos casos em que a modalidade de licitação adotada for a concorrência. E aí, certo ou errado, pessoal?
A questão está errada, não é? Então não é a modalidade de licitação que determina se será feita ou não uma audiência pública, e sim o valor estimado daquela licitação ou daquelas licitações simultâneas ou sucessivas. Se esse valor estimado for superior a 150 milhões de reais, aí deve ser realizada, sim, uma audiência pública. Logicamente, por esse valor, né, 150 milhões de reais, acaba que será sempre a concorrência, né, a modalidade de licitação a ser adotada. Mas não é em qualquer concorrência, será sempre somente naquelas concorrências com valor estimado superior a 150 milhões de reais, na licitação isolada ou nas licitações simultâneas ou sucessivas, ok? Então, gabarito aqui, a questão está errada. Agora vamos falar sobre o recebimento e julgamento das propostas, tá? Então, os interessados já tomaram conhecimento ali do edital, já sabem as regras do jogo, aí eles já sabem o dia em que terão que comparecer lá no órgão, na entidade, para apresentar suas propostas, e aí eles vão lá, apresentam, e a comissão de licitação vai fazer o quê? Vai receber e julgar essas propostas, tá? Então vamos ver como ocorre essa fase de recebimento e julgamento das propostas. Lá no artigo 43 da lei, está dizendo que esse recebimento e julgamento ele ocorre em uma sessão pública, olha só, uma sessão pública, ela é aberta, qualquer interessado, ainda que não seja um licitante, ele pode participar dessa fase. Ela ocorre nessa sessão pública na data e hora marcados onde? Marcados lá no edital, observando os seguintes procedimentos. Então aqui, pessoal, eu também recomendo que vocês deem uma leitura aqui nesse artigo 43 para conhecer com detalhes aqui esse procedimento de recebimento e julgamento. Eu vou aqui resumir para vocês o que acontece. Então, lá no dia marcados, né, no dia e hora marcados lá no edital, os licitantes eles comparecem lá na sessão pública e eles vão apresentar ali, primeiramente, eles vão apresentar 2 envelopes, né? Se for uma licitação do tipo menor preço. Eles apresentam um envelope com a sua documentação de habilitação, que demonstra ali que eles possuem qualificação técnica, jurídica, econômica para participar daquela licitação. Então, o envelope contém ali toda a documentação de qualificação daquele licitante e outro envelope contendo as suas propostas de preço. Se for lá a licitação melhor técnica e preço, além dos envelopes de preço, ainda tem um terceiro envelope, que é o envelope que apresenta a sua proposta técnica. Mas enfim, esses envelopes são, os licitantes chegam lá no dia com esses envelopes. Aí, primeiramente, o que acontece? É feita a habilitação dos licitantes. Ou seja, a administração, se for lá na concorrência, ela vai pegar os envelopes de habilitação e vai abrir esses envelopes para verificar se os licitantes eles preenchem os requisitos de habilitação previstos no edital. Tá? Se eles possuem lá a qualificação jurídica necessária, por exemplo, se eles são uma empresa do ramo, do objeto da licitação, se eles possuem a qualificação técnica necessária, né? Se eles possuem experiência, por exemplo, naquele tipo de serviço, se eles possuem a qualificação econômica necessária para prestar, para assinar aquele contrato, né? Imagine uma obra vultuosa, a empresa tem que ter capacidade econômica para executar aquele contrato. Então, tudo isso é verificado ali, primeiramente, na habilitação. Então, deixa os envelopes ali com as propostas técnicas e de preço lacrados, separadinhos. Primeiramente, são abertos os envelopes de habilitação. Aí a comissão vai lá, faz o julgamento da habilitação dos licitantes. Aí alguns vão ser habilitados, outros não, tá? Aqueles que forem inabilitados, eles já ficam fora do certame, nem passam para a próxima fase. A administração devolve as suas propostas técnicas de preço lacradas para aqueles que forem inabilitados. E aqueles que forem habilitados, ou seja, eles demonstraram que preenchem os requisitos de habilitação previstos no edital, eles passam para a próxima fase. Tá? A próxima fase aí será o julgamento das suas propostas técnicas e as suas propostas de preço. Aí a administração ela vai abrir os envelopes de propostas técnicas e de preço apenas daqueles licitantes que foram habilitados na fase de habilitação, beleza? Aí é feito lá a abertura
das propostas técnicas e de preço, é feito o julgamento dessas propostas segundo o tipo de licitação previsto no edital e a comissão de licitação faz a classificação ali dos licitantes segundo esses tipos de licitação, tá? Aquele que apresentou a melhor proposta, segundo o critério de julgamento daquela licitação, vai ficar em primeiro, o que apresentou a segunda, a melhor proposta em segunda e assim, em segundo e assim por diante, beleza? Então, primeiro é o quê? Feita a habilitação dos licitantes e depois o julgamento das suas propostas técnicas e de preço. É basicamente isso que está previsto aqui no artigo 43 da Lei de Licitações. Tá? Ele diz que, primeiro, lá na seção pública, é feita a abertura e apreciação dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes. Depois disso, é feita a devolução, olha só, devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, como tendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação, tá? Então, aqueles que forem inabilitados, a administração nem abre as suas propostas técnicas e de preço. A administração devolve para eles esses envelopes lacrados. Logo em seguida é feita a abertura dos envelopes contendo as propostas, aqui é propostas técnicas e de preço, dos concorrentes habilitados, desde que tenha transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos. Depois é feita a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. Depois é feito o julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital. E, por fim, é feita a deliberação da autoridade competente quanto à homologação e à adjudicação. Tá bom? Vamos falar aqui um pouco a respeito da habilitação, né? Aquele primeiro envelope que é aberto lá pela comissão de licitação na fase pública do certame. A habilitação, como eu já falei aqui várias vezes, ela serve para quê? Para verificar se aquele licitante ele tem condições de fornecer, de assinar aquele contrato, né? De fornecer aquele material, de realizar aquela obra que está sendo objeto ali da licitação. Então imagine ali que está uma licitação para a construção de uma hidrelétrica, chega lá uma padaria apresentando as suas propostas. Opa, uma padaria não tem uma qualificação técnica, uma qualificação jurídica para realizar uma obra de uma hidrelétrica. Então aquela padaria vai ser inabilitada durante a fase de habilitação, tá? Então na fase de habilitação nós temos uma habilitação jurídica, uma habilitação de regularidade fiscal e trabalhista, uma qualificação técnica e também o cumprimento do artigo 7º do inciso 33 da Constituição, que é aquele dispositivo que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Então, a licitante, ela tem que demonstrar na fase de habilitação que ela possui a habilitação jurídica necessária, que ela possui regularidade fiscal e trabalhista, que ela possui qualificação técnica, que ela possui qualificação financeira e que ela cumpre esse artigo 7º, 33 da Constituição Federal para que ela seja habilitada a passar para a próxima fase, ou seja, para que a administração possa avaliar a sua proposta de preço e a sua proposta técnica, tá bom? Opa. Aí, pessoal, vamos ver aqui uma questão, olha só. Nos termos da Lei 8.666, a comprovação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e o registro ou inscrição na entidade profissional competente são documentos relativos, respectivamente, a... Então, aqui, pessoal, a Lei de Licitações, no artigo 28, 29 e 30, que é outro artigo que eu recomendo, outros dispositivos que eu recomendo que vocês deem uma lida, a lei diz a documentação que a administração poderá exigir dos licitantes para que eles comprovem, por exemplo, que possuem habilitação jurídica, habilitação técnica, habilitação econômico-financeira. Lembrando o quê?
que a administração ela não pode exigir documentação que seja desnecessária, tá? Documentação que seja além daquela estritamente necessária, por exemplo, para comprovar que aquela empresa possui habilitação jurídica para participar daquela licitação. Ou uma documentação que seja além daquela estritamente necessária para comprovar que aquela empresa possui qualificação técnica para participar da licitação. Então, essas exigências, pessoal, de habilitação, elas devem ser razoáveis, tá? Devem ser proporcionais, devem ser suficientes, necessárias para que a administração realmente comprove aquilo que ela está querendo, ou seja, para que a administração comprove que aquela empresa ela é capaz, ela tem qualificação para entregar aquele objeto. Se a administração ela ficar fazendo exigências demasiadas nessa fase, tá? Muitas exigências desnecessárias, a administração vai acabar o quê? Restringindo a competitividade do certame. Ela vai acabar deixando de fora empresas que até poderiam firmar aquele contrato, mas que por conta dessas exigências adicionais, demasiadas, desarrazoadas da administração, elas acabaram ficando de fora. Então, as exigências de habilitação que a administração pode prever no edital, elas devem respeitar esses dispositivos aqui da Lei de Licitações. Então, por exemplo, lá no caso da habilitação jurídica, a administração, o que ela pode exigir? A cédula de identidade, registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo ou estatuto ou contrato social em vigor, inscrição do ato constitutivo, enfim, dá uma olhada depois aí nesses dispositivos para vocês terem ciência da documentação que pode ser exigida. Habilitação jurídica o quê? Para comprovar que aquela empresa existe, que ela é do ramo do objeto do contrato que vai ser firmado, tá? Então, para isso, a administração ela pode exigir apenas essas documentações que estão previstas aqui na Lei de Licitações. Tá? Então, aqui na questão, ela está falando a comprovação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, isso faz parte da habilitação jurídica. Tá? Outro ponto que está dizendo aqui na questão é o registro ou inscrição da entidade profissional, na entidade profissional competente. Isso aqui faz parte das exigências que podem ser feitas a título de qualificação técnica. Tá? Olha só, lá no artigo 30, inciso 1º, está previsto aqui o registro e inscrição da entidade da empresa, né, na entidade profissional competente. Então, por exemplo, se é uma obra de engenharia, provar lá que aquela empresa tem inscrição lá no Conselho de Engenharia. Né? Isso já mostra que aquela empresa realmente é do ramo pertinente àquele objeto que está sendo contratado. Uma obra, beleza? Então, isso pode ser exigido. Perceba aqui, ó, aqui no artigo 30, olha só como é que a lei coloca, ó. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á, ou seja, ela não pode ser mais do que o que está previsto aqui no artigo 30 da lei. Depois dá uma olhada lá nos incisos do artigo 30. Tá? Por quê? Porque a lei ela entende que se forem exigidos documentos além dos que estão listados aqui na lei, né, aquela licitação vai ficar muito restrita, a competitividade daquela licitação vai ser restringida. Isso não pode. Tá bom? Mas aqui, então, o que a questão quer saber, perceba aqui, ó, que esse tipo de questão é aquela questão que a banca quer saber se você conhece a literalidade da lei. Então, é importante que você estude a literalidade da lei, tá? Que você leia a lei de cabo a rabo, para você não ser pego aí nessas questões, que eu arrisco a dizer até que são a maioria das questões, tá? Essas questões literais. Beleza? Então, estamos falando aqui de habilitação jurídica, não é? E qualificação técnica, beleza? Então, aqui o gabarito é a alternativa D. Tá? A comprovação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social faz parte da habilitação jurídica e o registro ou inscrição na entidade profissional competente faz parte da qualificação técnica. Tá? Gabarito, alternativa D. Agora vamos falar sobre o julgamento das propostas. Tá? Então foi ultrapassada lá a fase de habilitação. Aqueles que não cumpriram os requisitos de qualificação técnica, jurídica, econômica, ou aquele que não cumpriu lá, não demonstrou que cumpre
aquela regrinha lá de trabalhos para menores de 18 ou 16 né, anos, menor aprendiz, enfim. A empresa ela não demonstrou que cumpre aquelas exigências, ela é o quê? Inabilitada. Aí aquelas que demonstraram que cumprem todas aquelas exigências, elas passam para a próxima fase, que é a fase de julgamento das propostas técnicas e propostas de preço. E esse julgamento, ele é realizado o quê? Segundo os critérios objetivos definidos no edital, ou seja, segundo os tipos de licitação, que são aqueles tipos que nós já estudamos, né? Menor preço, técnica e preço, melhor técnica, maior oferta, dependendo aí da licitação. Aí a lei coloca que não será admitido nesse julgamento proposta de preço baseada nas ofertas dos demais licitantes. Olha só, então não pode chegar lá um licitante malandrão e falar assim, ó, eu ofereço aqui um preço 10% menor do que o menor preço que te apresentarem aqui. Opa, ele não está apresentando ali um preço objetivo, né, um número. Ele está falando que a proposta de preço dele está baseada nas ofertas dos demais licitantes. Isso não será admitido na licitação. Também não será admitido proposta com preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado acrescidos dos encargos. Tá? Então quem vai fazer esse julgamento, né, se o preço é simbólico, se ele é irrisório, se ele é incompatível com o mercado, é o quê? É a comissão de licitação. E se ela considerar que aquele preço é simbólico, irrisório, incompatível com o mercado, ela vai desclassificar aquela proposta. Exceto, aí uma exceção aqui prevista na lei, quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncia à parcela ou à totalidade da remuneração. Então, não sei, imagina lá um licitante que ele vai fazer uma obra e ele vai empregar uma instalação própria ali naquela obra e ele não vai cobrar com isso, ele vai arcar com aquele custo. E aí, se ele demonstrar isso, a administração pode aceitar. É justamente essa exceção prevista aqui na lei. E aí o artigo 48 da Lei de Licitações diz que serão desclassificadas, olha só, as propostas com valor global superior ao limite estabelecido. Então nós vimos que o edital ele pode fixar o que? Os preços máximos que a administração está disposta a pagar. Então, se for apresentada uma proposta superior a esse limite máximo, essa proposta, logicamente, ela vai ser desclassificada. Também serão desclassificadas propostas de preços manifestamente inexequíveis, ou seja, preços muito baixos, que são aqueles preços cuja viabilidade não for comprovada. Justamente aquilo, né? Lá contratando uma máquina, né, um equipamento, lá fazer um exame, preço de mercado R$1 milhão daquela máquina, e aí chega um camarada, uma empresa oferecendo R$50 mil, né? Vender aquele equipamento a R$50 mil para a administração. Opa, isso é inexequível, né? Preço muito baixo. Não é possível que alguém forneça este material com essa qualidade, que faça exatamente isso que eu estou precisando, a este preço. É um preço manifestamente inexequível. Tá? Só que aí a lei, lá no artigo 48, parágrafo 1º, ela coloca um critério objetivo para que determinado preço seja considerado manifestamente inexequível. Olha só, nas licitações do tipo menor preço para obras e serviços de engenharia, especificamente nesse caso, ó, licitações do tipo menor preço para obras e serviços de engenharia, são manifestamente inexequíveis os preços inferiores a 70% do menor dos seguintes limites: média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração ou valor orçado pela administração. Opa, olha só, isso aqui é meio complicadinho. Vou tentar fazer um exemplo aqui para facilitar para vocês. Então, olha só, nós temos que um preço manifestamente inexequível é aquele inferior a 70% do menor dos seguintes limites. Tá? Então, eu tenho aqui que ele vai adotar como referência o menor de um desses dois itens, valor orçado pela administração. Então, vamos imaginar que esse valor orçado pela administração seja aqui de R$1.000, sei lá, vou botar 1.000, para a compra lá de determinado bem,
ela está comprando um bem e ela orçou este bem a R$1.000. Esse é o valor orçado pela administração. E aí foram abertas lá as propostas de preços e aí a administração por este bem, ela recebeu 4 propostas. Sei lá, uma a R$900, a B a R$800, a C a R$700 e a D aqui a R$400. Opa! Aí olha só, então a primeira referência dada pela lei é o valor orçado pela administração. Beleza, tá aqui, R$1.000. E a segunda referência é o quê? A média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração. Olha só, o valor orçado pela administração é 1.000, 50% desse valor é o quê? É R$500. R$500. Então, eu tenho que pegar a média aritmética dos valores das propostas superiores a R$500. Então, a proposta de A, B e C, porque a proposta de D, ela está inferior, ela é de R$400. Então, qual que é a média aritmética de 900, 800 e 700? É o quê? É 800, beleza? Então, nesse nosso caso aqui, essa segunda referência é R$800. É justamente aqui a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração. Tá? Eu tiro 400, proposta D, porque o valor orçado pela administração é 1.000, 50% de 1.000 é 500, eu quero os valores superiores a 50% do valor orçado pela administração. Então, eu quero valores superiores a 500. Então, só A, B e C. Aí eu cheguei aqui, peguei a média, cheguei em 800. Beleza. Aí, o que eu quero agora? Ó? Eu quero o menor desses dois valores. Menor da média aritmética, o menor entre a média aritmética e o valor orçado pela administração. Qual que é o menor aqui? No caso é R$800. Beleza, então esse é o meu preço de referência. Tá, aí eu quero dizer que um preço será manifestamente inexequível, então se ele for 70%, se ele for inferior a 70% de 800. Então eu aplico aqui 70% de 800, eu chego aqui um valor de R$560. Então, nesta licitação aqui, será manifestamente inexequível aquelas propostas que forem inferiores a R$560. Então, por esse critério aqui da lei, a proposta do licitante D, ela seria considerada manifestamente inexequível e ela seria desclassificada. Por quê? Porque ela é inferior a R$560, tá bom? Lembrando aqui, pessoal, que esse critério objetivo previsto na lei para dizer se uma proposta é manifestamente inexequível, ela vale apenas nas licitações do tipo menor preço para obras e serviços de engenharia. Tá? Nos demais casos, o julgamento vai ser ali da comissão de licitação. Ela que vai fazer o julgamento para dizer se aquele preço é irrisório, se ele não está compatível com o mercado e que ele não tem a sua viabilidade comprovada. Tranquilo? Prosseguindo. Tem mais um detalhe aqui, ó, que a lei diz que se o preço for inferior a 80% dessa referência, né, no caso de 560, se ele for inferior a 80%, ele deve apresentar uma garantia adicional. Tá? Isso está previsto aqui no artigo 48, inciso 2, parágrafo 2º da lei. Então lá, questãozinha de prova, diz o seguinte. Durante a licitação de uma obra pública, determinada proposta foi desclassificada por preço inexequível. O que isso significa? Significa que a comissão feriu o princípio da isonomia? Não, né? Preço inexequível, né? Se a administração, imagina, ela contrata aquele licitante, né? Firma o contrato com aquele licitante a aquele preço, o risco da administração não receber aquilo que ela está desejando é muito grande. Tá? Então não há nenhuma afronta aqui ao princípio da isonomia. Ele pode ser assim desclassificado, é previsto na lei e tudo. Então, letra A está errada. Significa que o edital não atendeu o princípio da legalidade? Não. O orçamento de referência estava com sobrepreço? Também não. O licitante não conseguiu demonstrar a viabilidade da sua proposta. Opa, exatamente isso. Né? Se for menor preço nas licitações para obras e serviços de engenharia, se é um critério objetivo, né? Aquele continha que eu fiz aqui antes para vocês.
Se não for esse tipo de licitação, o licitante ele tem que demonstrar a viabilidade da sua proposta para a comissão. Se ele não conseguir demonstrar, aí aquela proposta será considerada manifestamente inexequível e o licitante será desclassificado. Tá? Então, aqui, gabarito alternativa D. Tranquilo, né, pessoal? Questão mais conceitual. Ainda no julgamento das propostas, nós temos aqui essa regrinha prevista no artigo 48 da lei, que diz que quando todos os licitantes forem inabilitados, olha só, todos, apareceram lá 10 licitantes e nenhum comprovou que possui lá a qualificação técnica, jurídica, econômica para participar daquela licitação. Ou ainda, todas as propostas de preço ou propostas técnicas forem desclassificadas. Enfim, nenhum licitante conseguiu chegar lá no final. Ou ficou na fase de habilitação, ou ficou na fase de análise das propostas de preços. E aí a administração, nesse caso, ela poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas sem as irregularidades, tá? A administração vai lá, ó, camarada, tá errado isso daqui, te dou mais 8 dias úteis para você voltar aqui, arrumar essa documentação ou me apresentar proposta exequível ou alguma proposta que esteja de acordo com o edital. Beleza? Se for o convite, né, uma licitação na modalidade convite, é facultada a redução deste prazo para 3 dias úteis. Tá bom? Questãozinha de prova. Tá, aqui não estou falando, mas depois a gente vai ver que este caso aqui é considerado uma licitação fracassada, tá? Licitação fracassada, ou seja, a licitação até apareceu gente ali para participar, mas pô, a licitação fracassou. Ninguém conseguiu passar da fase de habilitação nem de julgamento das propostas. E depois, quando a gente for estudar a dispensa de licitação, a gente vai ver que isso aqui é uma hipótese de dispensa de licitação. Tá? Vai dar o prazo aqui, e aí depois o pessoal não conseguiu arrumar a sua documentação, a administração ela pode fazer uma contratação direta, tá? Desde que ela preencha alguns requisitos. Depois, daqui a pouco, quando a gente for falar sobre dispensa e inelegibilidade, a gente vai ver sobre isso. Beleza? Aqui por hora, basta saber que a administração ela vai dar esses prazos adicionais para que os licitantes se ajeitem. Vamos lá então, questãozinha de prova. O órgão promotor da licitação poderá fixar prazo para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas devidamente escoimadas. Caraca, que palavra é essa? Escoimadas, ou seja, livre, né? Ou sem irregularidades, se todos os licitantes que participem do certame forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas. Beleza, exatamente isso que é previsto na lei, dá esse novo prazo de 8 dias úteis ou de 3 dias úteis no caso do convite. Ah, então a questão está correta. Bem tranquila também, né, pessoal? Prosseguindo. Aqui é interessante essa questão, olha só. Em uma licitação na modalidade concorrência do tipo menor preço, apenas um licitante restou habilitado. Neste caso, deve a comissão de licitação. Então imagine lá ó, que chegaram 10 licitantes para participar daquela licitação. E aí foi lá na fase de habilitação, a administração avaliou a documentação ali dos licitantes e daqueles 10 apenas um demonstrou possuir a qualificação técnica, econômica, jurídica para participar daquela licitação. Todos os outros 9 foram desclassificados. Tá? Eles não tinham condições de participar daquela licitação. Aí restou apenas um. Aí o que acontece? A administração passa ou não para a fase seguinte, ou seja, ela analisa ou não a proposta de preço daquele licitante. Ora, ela vai analisar a proposta de preço de apenas um licitante, isso vai ter algum impacto na competitividade desse certame? Não, tá? A licitação ela pode prosseguir com apenas aquele único licitante que foi habilitado. Tá? Então, a própria licitação, a própria fase de habilitação, na qual aqueles 9 licitantes foram inabilitados, já faz parte da competitividade do certame. Tá? Então, o fato de apenas um licitante restar habilitado
e apenas um licitante ele vai concorrer lá na análise das propostas de preço, isso nem nada interfere na competitividade do certame. A administração depois ela vai analisar a sua proposta, se ela estiver de acordo com o que está previsto no edital, por exemplo, se ela estiver abaixo do preço máximo fixado, não for uma proposta inexequível, não for uma proposta irrisória de valor zero, a administração ela vai contratar com aquele único licitante que foi habilitado. Beleza? Então, neste caso aqui, em que apenas um licitante restou habilitado, a comissão de licitação, ela não vai revogar a licitação, tá? Em vista da ausência de competitividade, ela também não vai anular a licitação alegando lesividade ao interesse público, ela vai o quê? Igual está aqui na letra C, dar prosseguimento ao certame apenas com o licitante habilitado, passando-se à fase seguinte com o exame da proposta por ele ofertada. Tranquilo? Gabarito, alternativa C. Ah, e detalhe aqui, alternativa E, ó. Não tem isso, ó. Abrir prazo de 8 dias úteis para que os licitantes inabilitados possam apresentar nova documentação escoimada dos vícios que levaram à inabilitação. Por quê? Porque essa abertura de prazo, pessoal, só ocorre no caso de licitação fracassada, em que todos os licitantes forem inabilitados. Todos! Apenas nesse caso, se todos os licitantes forem inabilitados, é que a administração poderá abrir um novo prazo de 8 dias úteis. Neste caso, não. Um licitante, ele permaneceu habilitado. Então, não há que se falar em abertura de novo prazo para aqueles que forem inabilitados. Eles vão ser desclassificados ali da licitação. Tá? Então, a abertura de novo prazo ela ocorre apenas se todos os licitantes forem inabilitados. Se restou apenas um, a administração manda embora aqueles que forem inabilitados e prossegue o certame com apenas aquele único licitante que foi habilitado. Tranquilo? Então, gabarito aqui, alternativa C, realmente. Boa essa questão, né? Agora vamos lá para a fase finalzinha da licitação, que são as etapas de homologação e adjudicação. Esses dois atos são atos da autoridade competente, aquilo que eu falei lá no início da aula, né? Tem lá um ordenador de despesa, autoridade competente, ela que demanda, autoriza a realização daquela licitação, ela que designa a comissão de licitação, e aí a comissão é que vai conduzir o procedimento, né? Elaborar edital, publicar, fazer a análise, julgamento das propostas, e aí lá no finalzinho a autoridade competente ela volta. Ela volta para quê? Fazer a homologação e a adjudicação do certame. Então, a homologação e a adjudicação são atos da autoridade competente e não atos da comissão de licitação. Beleza? O que é a homologação? A homologação é um ato de controle, tá bom? Homologação é um ato de controle. Na homologação, a autoridade ela verifica e reconhece ou não a lisura, ou seja, a legalidade do procedimento licitatório. O quê? Como é que é? A autoridade competente, ela vai lá no finalzinho, ela pega tudo aquilo que foi feito lá pela comissão de licitação, ela vai analisar aquele processo da licitação, verificar os atos que foram praticados pela comissão, e se a autoridade entender que tudo que foi feito pela comissão foi legal, ou seja, respeitou a lei, aí ela vai homologar, a autoridade vai homologar aquela licitação. Então, um ato de controle em que a autoridade ela verifica a legalidade da condução daquela licitação pela comissão, e se a autoridade entender que os atos praticados pela comissão foram legais, conforme a lei, aí a autoridade vai fazer o quê? Homologar a licitação, homologar o certame. E aí depois da homologação temos a adjudicação. A adjudicação é um ato declaratório, tá? Em que a autoridade ela atribui o objeto do contrato ao licitante vencedor, beleza? É um ato declaratório, a adjudicação é um ato declaratório em que a autoridade competente ela declara, ou seja, indica quem foi o vencedor daquela licitação. É basicamente isto. Lembrando que a adjudicação, nós já vimos isso, como estudamos lá o princípio da adjudicação compulsória, a adjudicação ela gera mera expectativa de direito ao contrato. Ou seja, o licitante vencedor, o chamado adjudicatário, ele não tem um direito subjetivo à assinatura do contrato.
Ele tem uma mera expectativa de direito. Por quê? Porque a administração ela pode fazer a licitação e no final ela resolve não assinar aquele contrato, não é mais de interesse dela, ou não tem mais orçamento, aquele recurso orçamentário que estava reservado ele teve que ser destinado para outra finalidade, enfim. A administração, por uma série de razões, ela pode resolver não assinar aquele contrato. Isso não gera nenhum direito, não fere, na verdade, nenhum direito do adjudicatário. Por quê? Porque ele não tem um direito subjetivo ao contrato, ele tem uma mera expectativa de assinar o contrato. Agora, se a administração ela realmente for assinar o contrato decorrente daquela licitação, aí necessariamente, obrigatoriamente, ela deve assinar o contrato com quem? Com o licitante vencedor, com o adjudicatário. É o princípio da adjudicação compulsória. Ok?